Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o porquê a união dos países da América do Sul em uma só moeda é prejudicial ao Brasil. Acompanhe. A possibilidade de o Brasil ter uma moeda única integrando o Brasil, Chile, Suriname, Colômbia, Venezuela e Argentina toma força. Entendo o que não foi dito sobre essa integração e por que os principais economistas do país odeiam essa ideia. A América Latina pode ser tudo menos estável. Contando com economias emergentes e outras que já entraram em colapso, a região é um caldeirão de ideias econômicas ruins sendo executadas. De forma ainda pior, a ideia de uma moeda em comum para os países latino-americanos é antiga, mas nunca foi boa quando analisada de perto. Uma análise sem comparações, sem achar que temos uma realidade econômica parecida com a europeia, ou um sistema político similar. Por que nós não temos nada disso? Pelo contrário, sendo justo, a ideia do peso real, o SUR, vem de longa data, e voltou aos holofotes em 2019 quando o presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro passo para o sonho de uma moeda única com a Argentina tinha sido dado. Então, pouco depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse serem os argentinos que estavam bastante animados com a ideia, e que o Brasil estava levando a proposta em consideração. A Alemanha da América do Sul. A ideia, que já não era bem vista, foi perdendo mais e mais força até que em maio deste ano o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em suas palavras que, se Deus quiser, a América Latina terá sua moeda única. E no último dia 31 de outubro, apenas um dia após sua eleição para presidente da República, Lula se encontrou com o líder argentino, Alberto Fernandes, o primeiro chefe de Estado a ter uma visita oficial com o futuro presidente brasileiro. Teve um encontro nada formal, já que os dois são muito amigos, inclusive se abraçaram exclusivamente no encontro, mas ainda assim isso levantou questionamentos e uma moeda única para a mesma região seria ótimo para movimentar o comércio e a troca de mercadorias e serviços, já que tudo circularia na mesma moeda. Isso seria ótimo inclusive para viagens aos nossos países vizinhos sem a necessidade de nos preocuparmos em comprar outras moedas e ficar fazendo conversões de câmbio. Porém, a inflação atual na Argentina ultrapassa os 100%. Só que esse nem é o pior dos indicadores. A moeda do país, o peso, está sofrendo há anos uma imparável desvalorização, que somente impulsiona a inflação. No momento em que esse vídeo está sendo editado para ir ao ar, a maior nota que existe na Argentina é de 1.000 pesos, e não é suficiente para comprar um sundae no McDonald's. A seriedade do Banco Central da Argentina é tamanho que o peso argentino tem várias cotações. A mais famosa é o chamado dólar blue, uma cotação do mercado informal que é um pouco menos carregada de interferências do governo nela. $1 está sendo cotado por um pouco mais que 300 pesos. Há também o dólar Qatar, e a terceira é o dólar Coldplay. O dólar Qatar leva o nome do país sede da Copa do Mundo de 2022. O valor do dólar que os argentinos que quiserem ir à Copa terão que pagar uma cotação especial para desestimular o turismo internacional. Os viajantes argentinos que gastarem mais de $300 no Qatar com cartão de débito ou crédito pagarão uma taxa de 45% sobre o valor das compras e o câmbio para eles é mais alto. Já o dólar Coldplay foi criado porque, após contratada para fazer um show na hora de levar a banda para se apresentar na Argentina, o peso já tinha se desvalorizado muito mais do que no momento em que os ingressos foram vendidos. Então os produtores do Coldplay não tinham mais como pagar a banda. Para o show acontecer, o Banco Central criou uma cotação do dólar 30, muito mais barato. Ficou conhecido como dólar Coldplay. Situação monetária brasileira. Nossa moeda real está estabilizada na casa dos R$5 por dólar. Aqui nós possuímos apenas uma cotação oficial sem nada de mercado paralelo. Estamos há mais de 3 meses em deflação, ou seja, inflação negativa. Com esses dados eu repito a pergunta: ter uma moeda em comum com a Argentina, o SR ou o peso real, é uma boa ideia? Não. Exceto se a gente queira financiar os gastos e os erros dos nossos vizinhos. Talvez seja esse o motivo de tanta empolgação e da rapidez com que Alberto Fernandes veio parabenizar o último presidente eleito. Mas o que impede essa ideia de funcionar na prática é justamente as realidades muito diferentes em que o Brasil e a Argentina e o resto da América Latina se encontram. Claro que esse mesmo pensamento pode ser excelente se você estiver fora do Brasil, utilizando como exemplo os mesmos vizinhos portenhos. Para os argentinos a história tem uma conotação muito diferente. O que nós faríamos pelos argentinos seria absorver suas dívidas e passar parte do nosso superávit para eles, desvalorizar nossa moeda.
Nossos hermanos também são conhecidos por ter dado calote na dívida externa várias vezes em sua história. O país é um péssimo pagador, uma imagem arruinada mundo afora e com. Enfatizei ao longo do vídeo, a política monetária anda lado a lado com a política fiscal. Aqui mesmo em crises e de tentativas de aumento dos gastos públicos, nós ainda temos leis, temos mecanismos e um Congresso Nacional para garantir a saúde de nossas contas, de forma que a nossa dívida não se torne insustentável. Num cenário da moeda única, o Brasil carregaria todos os vizinhos latino-americanos que decidissem embarcar nessa. As economias fortes sustentam as fracas em uma situação assim, como podemos ver a Alemanha fazer na Europa. Ela sempre serviu como avalista para investidores e credores graças à sua política de austeridade fiscal e crescimento econômico sustentável. Por outro lado, países menores como Portugal e Grécia eram mais irresponsáveis com as próprias contas. Aproveitando que o euro era uma moeda estável, já que tinha economias fortes para segurá-lo, é difícil ver um governo como o da Argentina não sendo um estorvo do Brasil. O que eles andam fazendo é congelar preços, controlar o câmbio, imprimir dinheiro à vontade e ser incapaz de pagar sequer os juros da sua dívida. Para eles a nova moeda seria ótima e no caso a Argentina prosseguisse com sua política fiscal. Isso com certeza impactaria a nossa inflação. Também a gente pagaria no Brasil o preço pelos erros de pessoas de outro país. Caso o Brasil adote uma moeda em comum com os países vizinhos, ele estaria renunciando à sua autonomia, de determinar a própria política monetária além de arcar com as consequências de quem não soube gerir nem a sua. Nós não estaríamos no controle da nossa própria moeda e ainda seríamos responsabilizados por algo que não cometemos, por todas as vezes que as outras nações fossem irresponsáveis com as suas contas que se endividassem, ou causassem inflação. O pagador de impostos brasileiro seria o grande prejudicado. Essa é sem dúvida uma ideia muito ruim. Vamos torcer para que isso não se torne verdade, porque uma moeda única para a América Latina não corre o menor risco de funcionar. Obrigado por assistir.